Bom dia, pessoal. A gente vai falar no microfone porque está sendo gravado, então precisamos cumprir as formalidades. Queria informar que a gravação da reunião e a transmissão ao vivo pelo YouTube está acontecendo. Vamos dar início, então, à segunda reunião extraordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade, PCBU 2024-2025. Vocês já responderam a chamada, então estão aqui José Renato Nalini, titular da Seclima, a Fabiana Gonçalves Bastos, suplente da Seclima, o Michael Pantera, representando o CGE, a Magali Antônia Batista, titular da Covisa, e Juliana Yuri Nakayama, suplente de Covisa. Então, a chamada está feita. Passo a palavra agora ao nosso secretário Renato Nalini. Muito bom dia. É muito importante que São Paulo dê esse exemplo para o Brasil inteiro, porque o recente levantamento demonstrou que a maior parte dos municípios não sequer tem noção do que signifiquem situações de baixa umidade. E o mundo inteiro está registrando uma transformação muito abrupta daquilo que seria esperado para daqui a muitos anos, né? Os cientistas estão assustados com a velocidade com que o mundo está se tornando mais inóspito, mais hostil a qualquer espécie de vida, principalmente a humana, né? Nós vimos que 2023 havia sido considerado o ano mais quente da história, o mais quente entre 125 mil outros anos, mas 2024 está batendo todos os recordes, 15 meses de temperatura cada vez mais alta, né? E a comprovação de que as ondas de calor, as bolhas de calor, as ilhas de calor, então a ciência distingue entre essas três categorias, elas estão matando muito mais. É que a causa mortes vai identificar apenas o gatilho final do que ocasionou o óbito, mas a causa remota é o aquecimento global, são as altas temperaturas. Nós estamos fazendo a nossa parte, precisamos nos preocupar com fazer com que a população toda tenha noção desse perigo a que ela está sendo submetida, esse perigo que ela corre, não é? E explorar bastante o conhecimento científico para evidenciar o paradoxo da nossa era. A ciência garantiu uma longevidade, nós temos muitas pessoas, inclusive no Brasil, que ultrapassaram 110 anos de idade, vivendo, mas o calor está levando muita gente precocemente, gente que poderia viver mais. Então, é alguma coisa que depende muito do nosso comportamento. Nós somos a causa do aquecimento global. Não é fenômeno natural, não é algo que a Terra tenha produzido por sua conta e risco, espontaneamente. Não. Assim como nas eras passadas houve fenômenos naturais que acabaram com os dinossauros, agora nós não somos dinossauros, nós somos os meteoros, nós somos os mísseis que estão arremetendo veneno à atmosfera e provocando a morte de todos nós. Parece que a humanidade fez uma opção pelo suicídio coletivo. Então, se isso passasse pela cabeça das pessoas, mas há também uma tendência a dizer não podemos alarmar, né?
Então, vamos deixar morrer. Então, muito obrigado a todos que estão trabalhando. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu queria só, antes de passar para a pauta, que vai ser a apresentação dos planos emergenciais para cada um dos órgãos integrantes do grupo de governança do PCBU, eu queria dizer, eu acho que todos vocês estão participando, mas foi criado o Comitê de Crise de Altas Temperaturas, coordenado pela Secretaria de Saúde, e o nosso plano ele está dentro desse Comitê de Crise. Então, muita coisa está sendo feita, principalmente pela Secretaria de Saúde. Se vocês puderem depois entrar lá no site da Secretaria e nos próprias redes e tudo mais, tem lá todas as dicas, e seria muito legal que todos os órgãos compartilhassem essas dicas que a própria Secretaria de Saúde criou. Eles produziram um folheto que está sendo distribuído, então dá para a gente replicar esse material e tudo mais. Então, eu passo agora para a Fabiana, que vai coordenar a apresentação dos planos. Olá, bom dia. Como a gente combinou, né, acho que cada um vai apresentar a parte do plano de cada órgão, né? Eu vou começar aqui falando um pouco da parte da Seclima. Então, só para retomar, o plano emergencial do PCBU, como o decreto foi aprovado agora em agosto, né, e ele previa a publicação anual do plano até maio, a gente optou por não esperar até maio e fazer um plano mais enxuto agora, né, mais emergencial, como o nome diz, para atender esse período. Então, o objetivo é organizar as medidas de adaptação e mitigação dos efeitos de baixa umidade relativa do ar sobre a população e o meio ambiente na ocorrência do fenômeno no município. Então, esse primeiro plano emergencial ele vai pegar esse período agora de 2024, o finalzinho, e ele vai até maio de 2025, quando a gente vai aprovar o plano padrão, digamos assim, para o ano completo, né? Então, os participantes do grupo de governança somos nós da Seclima, a Condec, que daqui a pouco vai chegar nosso colega, né? E o CGE e a Covisa, que estão aqui presentes. Então, no âmbito da Seclima, esse decreto de agosto ele prevê que a Seclima ela atua na coordenação geral do PCBU, presidindo o grupo de governança, criando conexões e integrações das ações, a reunião dos procedimentos. Ela também, pelo decreto, ela é responsável por manifestar-se perante os meios de comunicação, com o suporte da Secretaria Especial de Comunicação. E ela pode convidar outros órgãos ou entidades para também compor o plano, à medida que a gente for achando necessário, né, talvez mais para frente, tanto municipais, estaduais, internos ou até externos à prefeitura. E por meio da portaria que a gente publicou agora, que tem que ser publicada anualmente até o dia 30 de maio, a gente nomeou os membros já, né, essa parte já foi feita, que são os membros aqui presentes. E também nessa portaria a gente já colocou que as reuniões serão mensais, como definido na última reunião, né, no mês passado, sempre às segundas, terceiras-feiras de cada mês. O plano emergencial de cada órgão ele deve ser enviado até o dia 20 de setembro, que já passou, todos os órgãos já colocaram por meio do CEIA que está na tela. E, no dia de hoje, 8 de outubro de 2024, cada órgão vai apresentar a sua parte. O grupo de governança desse primeiro ciclo ele vai ficar ativo extraordinariamente do dia 1º de setembro até o dia 30 de novembro de 2024 e, ordinariamente, de 2025, de abril até novembro de 2025. Então, a Seclima caberá, né, a aprovação do relatório técnico ao final do plano. Então, lá para abril, a gente vai compilar todas as ações que forem feitas. Aprovação do plano de ação em até 3 dias úteis do início da fase de execução do PCBU. O contato permanente com os demais membros do grupo de governança. E o convite para integrar o PCBU outros órgãos e entidades, né, como está no decreto.
o convite também para participar de reuniões extraordinárias, quando a gente achar que será necessário, em ocasiões de estado de emergência, de umidade. E também o ato de presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias. Aqui a gente colocou algumas sugestões de pauta, né, para cada reunião. Já foi foi um pouco detalhado no grupo passado, na reunião passada. Então, essa primeira reunião extraordinária já ocorreu. Agora estamos na segunda, que vai tratar da aprovação do plano de ação emergencial. A próxima serão as próximas, né, serão os balanços das ações ocorridas no período entre uma reunião e outra. E somente em nossa primeira reunião ordinária vai ocorrer somente em 8 de abril de 2025, quando vai começar a preparação para o plano padrão do PCBU, né, que vai ser o ano todo. Como eu disse, né, eventualmente a Seclima ela poderá convidar outros órgãos, e a gente já está fazendo esse levantamento para ver quais órgãos que poderão contribuir aqui nas nossas reuniões, especialmente, e também nos planos futuros. Acho que é isso, bem rapidinho, né? Acho que agora a gente pode passar para... Se alguém quiser fazer o comentário, não sei se deixa para depois ou querem fazer por partes. Eu vi que a gente tem que convidar mais pessoas, né? Mas nós chegamos a convidar para participar? Não, ainda não, secretário. Na verdade, assim, os próprios órgãos podem falar, eles podem dizer, seria bom convidar também a educação, esportes, eles mesmos podem sugerir. Hoje é a segunda reunião para apresentar os planos. Aí eu acredito que nos próprios planos pode ter alguma sugestão já de outros órgãos. Mas a gente pode, durante as reuniões, também ir chamando. Então, na semana passada, acho que você comentou também de uma reunião que você teve, né, que eles tinham interesse, talvez, a gente tem interesse de trazer. Eu acho que a próxima reunião seria bem legal convidá-los, mas eles não são um órgão da prefeitura, né? É um órgão que trabalha com a qualidade do ar interno. Acho que sim. Sim. Então, vou passar para a saúde. Bom dia, gente. Então, vou falar pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, né? A Vigilância de Saúde Ambiental. Então, só para... Todo mundo aqui já sabe, mas relembrando, né? A baixa umidade do ar, a época de maior ocorrência, ela é no final do inverno, início da primavera, né? Nos meses de julho, agosto e setembro, principalmente entre o meio-dia e as 16 horas. Ela dificulta o processo de dispersão dos poluentes e aumenta sua concentração no ambiente, ocasionando danos à saúde e à população exposta. Então, dos efeitos à saúde, a gente tem complicações alérgicas e respiratórias e exacerbação de doenças respiratórias pré-existentes, como asma e enfisema. As manifestações clínicas podem ser o ressecamento das mucosas, sangramento nasal, espirros, tosse, dificuldade para respirar, ressecamento da pele e irritação dos olhos. Então, o objetivo do PCBU, né, é desenvolver um conjunto de ações juntamente com outros órgãos competentes, visando reduzir o impacto da baixa umidade do ar sobre a saúde da população e o funcionamento dos serviços de saúde. Para a gente aqui, então, da vigilância, compete articular-se em conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações, conjugadas com as demais ações e serviços assistenciais e emergenciais desenvolvidos no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Objetivando a integralidade da atenção à saúde da população. Então, a gente está dentro da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, na Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde. A execução das ações da vigilância ocorrem no território através das unidades de vigilância em saúde, que são as UVs, distribuídas pela cidade. Atualmente, o município conta com 28 unidades de vigilância em saúde, como dá para ver aqui no mapa, são os pontinhos em azul.
E aí, então, o programa Vigiar, né, que é o Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado a populações expostas à poluição do ar do município de São Paulo, tem como objetivo desenvolver ações de vigilância em saúde ambiental para populações expostas a poluentes atmosféricos, de forma a orientar medidas de prevenção, promoção da saúde e de atenção integral, conforme preconizado pelo SUS. Nossas ações são identificar fontes de poluição atmosféricas fixas e móveis, atuar na vigilância de doenças respiratórias por meio das unidades Sentinela, elaborar e divulgar material informativo e educativo, atender às queixas dos munícipes e propor ações de monitoramento e intervenção. Esse é o nosso programa que a gente trabalha independente do PCBU, né? E aí as nossas ações no PCBU, então, são elaborar e publicizar informes técnicos e comunicados em saúde, relacionada à baixa umidade do ar, promover capacitação anual para as UVs e profissionais das unidades sentinelas do programa Vigiar, promover orientação aos profissionais da educação, sempre que solicitado, publicizar mensalmente o boletim Vigiar. E aí, em situações de baixa umidade do ar, a gente encaminha orientações às UVs e às diretorias regionais de ensino, as DREs, conforme o fluxograma que eu vou explicar agora. Então, o CGE, ele informa quando observados índices de umidade inferiores a 30% no município de São Paulo, né? Então, ele informa o Centro de Controle Operacional Integrado, e aí eles comunicam o CONDEC, que vai decretar os estados de criticidade de baixa umidade relativa do ar. Então, ao decretar esse estado de criticidade, nós somos comunicados, né? E aí a gente dispara, comunica esse estado de criticidade, tanto para as UVs, quanto para as diretorias regionais de educação. E aí, tanto a UVs quanto a Diretoria Regional de Educação vai encaminhar essas orientações em saúde para as unidades básicas, AMAs, e as unidades de ensino do município de São Paulo. Então, esse é o nosso fluxograma. Até a gente estava conversando agora, eu e a Magali, que dentro disso, uma sugestão seria também que a educação esteja, né, no PCBU, porque a gente já faz esse trabalho, mas seria muito mais fácil essa comunicação até para a gente saber se eles estão encaminhando esses comunicados à saúde para as escolas e o que as escolas estão fazendo frente a essa situação. E é isso aqui, então, nosso plano, né? São as dúvidas aí, se vocês quiserem tirar alguma coisa. E é isso. Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que eu queria colocar uma coisa que até o Andrade comentou lá na secretaria, né, quando a gente falou do plano. Agora que você falou da educação, me veio à mente, assim, que ele falou muito do pessoal, talvez de incluir o pessoal das zoonoses também, em questão do cuidado pet, assim, eu não sei se faria sentido, não sei se é muito... É que a Covisa acaba já fazendo esse trabalho. Então, se for necessário, a gente pode trazer as informações, levar, porque a zoonoses fica na Covisa também. Então, é uma divisão da Covisa. Então, se tratar de saúde, a gente pode tanto pegar as informações, dar as orientações, fazer as capacitações. Bom? Então, passar agora para o Michael. Por favor, Michel. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom dia, pessoal. Eu sou Michel Pantera, sou meteorologista do CGE. Né? Trabalho lá com o Hassan, com a Bruna. Né? A Bruna está de férias, então eu vim aqui para substituí-los. Bom, a gente já falou aqui, né, já falaram sobre a questão da saúde e, bom, essa questão da baixa umidade foi também dito da poluição atmosférica, né? Então, acho que a minha sugestão é, de repente, conversar com o pessoal da CETESB, né, por causa dessa condição, né, que eles têm as estações que medem a poluição, né, do ar, né, as estações aqui da Prefeitura de São Paulo, através do CGE, não tem
todos esses equipamentos, né? Então, quem trabalha com isso é a CETESB, fica aí, né, a sugestão. Bom, vamos lá. A gente... Deixa eu ver se aqui... Opa, ixi. Acho que eu estou... Muito bem. Então, como já foi dito, né, esses índices abaixo dos 60% são prejudiciais, né, não são adequados à saúde humana, né, causam todos esses efeitos, né, que acabamos de falar, né. Então, dessa forma, a gente acabou criando, né, o plano, a prefeitura criou esse plano justamente para a gente trabalhar, né, com esses estados de atenção, alerta e emergência, né. Bom, o CGE fornece aí os dados praticamente para todos os órgãos da prefeitura, né, os dados meteorológicos, climatológicos, né, e a partir daí, a gente, como até já foi dito, né, a gente avisa o CCOI, que passa para o CONDEC e que acaba deflagrando os estados de criticidade. Bom, as principais fontes de informação, a gente usa, né, a previsão do tempo, né, baseada nos modelos numéricos, né, do tempo, né, o CGE divulga essas informações todos os dias, né? Não sei se todos fazem parte lá do grupo Baixas Temperaturas, né? A gente sempre está informando. E a escala desenvolvida pelo CEPAGRE, né? Com relação aí ao atenção, alerta e emergência, né? E, claro, as informações das estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, né? Temos 2, né, boletins por dia que a gente mostra, e aqui a gente tem essas condições, né, informa-se a umidade relativa do ar e as temperaturas vão atingir níveis aí críticos, né? Agora a gente tem também o plano de calor, né, para altas temperaturas, né? Então, todas essas informações a gente acaba fornecendo, né, nos boletins meteorológicos. Bom, o primeiro mapinha ali, ele mostra as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, não é? Que essas são os principais dados que a gente usa no dia a dia, né, para a decretação, principalmente aí dessa condição de baixa umidade, né? Mas não só, né, porque se a gente for ver, essas estações elas são pontuais, né? Então a gente transforma isso num mapa, não é? Com a interpolação dessas informações. Então, não só pega o dado pontual, mas sim a gente tem uma estimativa da área, né, que isso está atingindo. Então, a partir daqui, sim, a gente consegue ter uma ideia espacial, não é, dessa condição da umidade relativa e, a partir disso, decretar os estados de criticidade. Bom, observação é durante todo o período do plano, não é? No caso de atenção, entre 21 e 30, né, ou seja, abaixo dos 30, a gente já entra em atenção. Se for abaixo dos 20, vamos para alerta, né, e abaixo dos 12, emergência, que daí já seria uma condição com idade bem baixa, né? O pessoal, às vezes, até na imprensa, costuma associar com um clima desértico, né? Que à tarde, né, principalmente nas zonas desérticas, pode chegar aí abaixo dos 12%, 10%. Já tivemos casos aqui em São Paulo, né? Outra coisa que a gente viu aqui, uma coisa que até a gente falou da poluição, né? Que São Paulo, há algum tempo, não tinha esse ar tão ruim como esse ano, né? Então, as condições atmosféricas, não só de umidade, né, mas essa questão de uma grande massa de ar seco que predomina sobre o país e impede as frentes frias de passar, né, acaba gerando esse tempo estável. E aí funciona como um tamponamento, né, não deixa o ar sair dali. Então, todos esses poluentes vão se concentrando e a gente acabou nessa situação neste ano. Bom, o CGE trabalha normalmente já 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, bom, 365 dias no ano. E essa questão da baixa umidade também, né? A gente costuma trabalhar com ela, mesmo nos meses que não é tão comum, não é? A gente ter, se tiver a umidade baixa, a gente sempre informa, né? A CONDEC e o centro, o CCOI.
Michel, só te perguntar, saiu aí na imprensa que São Paulo teve o ar mais poluído do mundo e tudo mais. Só que eu vi várias notícias também que não era isso, que, enfim, não era bem isso. Você tem alguma informação? Não era bem isso, não é? E assim, nem todo lugar do mundo mede, para começar, né, os poluentes. Eles estavam falando de poluentes, no caso seria, por isso que eu falei que seria interessante a gente trazer a CETESB, né, para a gente conversar. Mas não, parece que não era bem isso, eles usavam o estado de São Paulo, a imprensa costuma fazer muito isso, às vezes até com alagamentos, né, eles pegam um alagamento em outro lugar e fala que essa é a cidade de São Paulo, mas na verdade é o estado. Campinas estava muito pior que São Paulo. Sim, teve condição. Inclusive, essa condição de baixa umidade normalmente é bem pior para o interior, né? Então, a imprensa acaba falando, né, que englobando o estado de São Paulo como a cidade de São Paulo. Isso acontece muitas vezes, tem que tomar cuidado. E foi um pouquinho de sensacionalismo. Eu vi diversas matérias também falando que não era bem assim, né? Mas o fato é que, né, há muito tempo a cidade de São Paulo não tinha esse ar tão poluído, né? Desde quando foi instituído o rodízio, que houve algumas mudanças até nas emissões dos carros, a condição havia melhorado, porque antes a gente tinha também, né, o ar muito poluído, né? Então, agora, isso voltou a ser um problema, não é? Devido principalmente a essas mudanças climáticas, né? Então, São Paulo, veja bem, São Paulo, que era a terra da garoa, né, hoje é a terra do temporal no verão e seca no inverno. Então, a supressão da vegetação realmente mudou bastante. Não vamos nem falar de clima mundial, estamos falando de mudança regional, tá? Porque tem as várias, né? Tem mudança local, regional e essa climática mundial também. Então, a gente tem que se preocupar com todas elas. Obrigada. Fabi, acho que você podia apresentar o do CONDEC, porque como eles não chegaram ainda, pelo menos apresentar os dados. Eu sei que não tem apresentação, mas... Certo, eu vou dar uma lida aqui eles colocaram um documento no SEI, né? Eu vou ler, é bem sucinto. Sobre esse assunto, achei bem interessante também essa notícia, porque quando eu fui abrir, né, uma das coisas que me chamou a atenção é que essa amostragem da qualidade do ar, ele não foi feito, como ele falou, em toda a parte do mundo, mas aqui no Brasil, especificamente, ele só foi feito em São Paulo, né? Então, era um estudo a nível de capitais, né? Então, a gente não está comparando Campinas com Mato Grosso com São Paulo, a gente está comparando Brasil, ponto São Paulo, né? Com um pontinho. Então, realmente é difícil você falar que... Não dá para pegar esse estudo e falar que São Paulo é a cidade mais poluída do Brasil, né? Dá para comparar com outras capitais apenas. E também acho que esse período de queimada que a gente sofreu, né, no Brasil todo, ele com certeza influenciou bastante, né, num momento pontual. Queimadas aqui, principalmente em parques, mas foi tudo resolvido rapidamente. Então, assim, não teve o tamanho do problema que outras cidades tiveram, né? Bom, então, aqui dando continuidade, né, aqui tem o documento da Defesa Civil. Eles colocaram aqui 3 itens. Eu vou ler rapidamente. Então, uma das ações para esse plano emergencial é manter contato constante com os núcleos de proteção e Defesa Civil para obtenção de informações atualizadas das situações de áreas de risco e vulneráveis, em especial o risco de incêndio, que é maior quando a umidade está baixa. O segundo ponto, através do Centro de Controle Integrado 24 Horas da Cidade, CCOI, informar todos os agentes da Defesa Civil sobre os cenários de baixa umidade relativa do ar para adoção das medidas de proteção e cuidados. E o terceiro ponto, através das divisões de Defesa Civil e equipe de pronta resposta, ajudar a Prefeitura na distribuição de folders à população, contendo informações sobre os cuidados frente ao calor intenso e baixa umidade do ar, principalmente nas áreas de risco. Não ficou claro nesse item 3 se eles vão produzir esse material
ou se eles distribuirão material de algum órgão que já existe. Precisava ver com eles, porque na reunião do comitê de crise, eles pediram para a Secretaria de Saúde produzir o material e eles ajudariam na distribuição. Precisa só ver se é isso mesmo, o que eles estão, até para que a gente possa preparar essa... enfim, essa... Pode, por favor, Magali. Aí só complementando as ações de saúde, então, seguindo o comitê, né, de crise de altas temperaturas, baixa umidade do ar está junto, então, vai ser feito agora, já começou a ser feito, tanto pelas unidades básicas de saúde, quanto pela unidade de vigilância em saúde, então, os agentes de controle de endemias, agentes de saúde, comunitários de saúde, e os APAs, né, de proteção ambiental, eles fazem ações do casa a casa, e nessas ações eles vão distribuir esse material orientativo e fazer a capacitação e fazer as orientações para essa população. Então, já começou, e para baixa umidade também. Uma das ações também que saiu do comitê e vai ser tanto para as altas temperaturas quanto para a baixa umidade a gente fez uma proposta de fazer uma capacitação para as unidades básicas de saúde que estão no mapa de ilhas de calor. Então, são 37 unidades básicas de saúde, que são as OS, vai ter uma capacitação para as mudanças climáticas. Então, a gente vai falar de baixa umidade e de altas temperaturas, tá? Tanto para os médicos, para os profissionais que atendem essa população. Então, essas unidades elas vão servir como sentinela, a princípio, mas depois vai ser passado para o município todo, porque está no município todo. Tá? É só um complemento. Tá ótimo. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Secretário? Então, ela acabou de apresentar, porque não chegaram. Teriam, mas aí o bispo, a Angélica conversou, o bispo estaria vindo, mas, pelo jeito, não conseguiu chegar. Ou conseguiu? Estava falando mal de você. Pode, na verdade, a gente até apresentou o material que está no SEI, que vocês encaminharam pelo SEI, mas eu não sei se você tem alguma apresentação mesmo. Tá. Então, queria só que você verificasse, inspetor, aquele item 3, onde fala, através das divisões de defesa civil e equipes de pronta resposta, ajudar a prefeitura na distribuição de folders à população. Queria entender se são folders que vocês vão produzir ou vocês estão se colocando à disposição para distribuir folder que outra secretaria vai fazer. A nossa equipe vai estar distribuindo, vai ajudar na distribuição da saúde, os folders que tiver disponível para nós. Conforme as tendas que tiver, as coisas que tiver. É porque eles estão em todos os lugares também, né? Eu acho que é mais braço para poder fazer essa distribuição. O senhor quer colocar alguma outra coisa? A gente vai consolidar agora esse plano, né, e mandar para vocês, mas... Não, mas isso mesmo que a gente já tinha visto, já tinha conversado lá na nossa coordenação, não tem nada demais, não. É só o apoio que a gente vai prestar para vocês, com as nossas equipes, né? Dentro das 32 subprefeituras que a gente tiver, a gente tem 9 equipes de pronta resposta, né? São 24 horas e estamos à disposição, realmente. Tá. Bom, então, queria agradecer e sugestão de pauta para a próxima reunião, né? A gente tem aquelas pautas já pré-estabelecidas, mas se vocês tiverem alguma sugestão até de trazer outras secretarias, podemos tentar trazer a CETESB, eu acho que é importante trazer a CETESB. Porque aí podíamos trazer a CETESB e o pessoal do Qualidade do Ar Interno. Eu acho que são duas pautas importantes. Não é a Brava, é outro órgão, eu esqueci o nome, mas é um órgão nacional que eles criaram para discutir. Mais alguma coisa?
Podemos partir para o encerramento? Então, obrigada pela presença de todos. Inspetor, chegou agora no finalzinho, mas obrigada por ter vindo. E até o dia 12 de novembro. Obrigada.